Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Mais uma vez estamos no seu televisor e com muita alegria e muita honra queremos pedir a você que nos dê a prioridade de nos ouvir, de estar conosco nos próximos minutos para ouvir uma entrevista e uma mensagem. Existe muita gente falando das coisas de Deus no rádio e na televisão nos dias de hoje. Você que está me ouvindo, que é inteligente, eu sugiro a você que pense qual é o verdadeiro motivo que leva uma igreja, um pastor, um padre, um sacerdote a vir para a televisão, a vir para o rádio e tentar atingir você, cativar você, trazer você para o arraial daqueles que creem semelhantes ao que fala. Qual é o verdadeiro motivo? O que você tem que prestar atenção não é o que nós falamos, é o motivo através do qual nós falamos. Qual é o motivo que nos faz estar aqui nessa manhã? E nós temos uma transparência muito grande de poder dizer a você que nós estamos aqui com uma intenção, a intenção de ver você crendo nas verdades da palavra de Deus, crendo na mensagem do Evangelho, desprezando as superstições, as coisas, as crendices, as coisas que Deus não se agrada delas. Por isso estamos aqui. Pense, fique conosco, está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu estou recebendo a pastora Meire, que é a pastora de nossa igreja ali no bairro de Copacabana, também casada, com uma filha adolescente, e nós vamos falar sobre um assunto muito importante para todo mundo, que é família. Tudo bem, Meire? Tudo bem, Claudete. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer. Meire, há pouco tempo ainda, esse ano, nós participamos de um congresso feminino. E esse congresso reuniu 1.200 mulheres. Foi lindo. De diversas idades. E aproveitamos ali, então, para fazer uma pesquisa. E o que nos surpreendeu foi que, entre as insatisfações, né, a pesquisa focava em insatisfação. Houve algumas mulheres que responderam que essa insatisfação estava na área da aparência, outra na área profissional, outra na área de romance. Mas o primeiro lugar em insatisfação na vida das mulheres foi relacionamento familiar. Foi um resultado impressionante. Isso me surpreendeu. Eu também. A mim também. Não é verdade? Porque proporcionalmente ao número de mulheres que nós tínhamos, e nesse ano, especialmente, a gente conseguiu aglomerar um número bem considerável de mulheres jovens, ou seja, que ainda não eram casadas. Mas mesmo entre essas, os pontos nevrálgicos assim, de insatisfações também envolviam as famílias. Verdade. Quase que podemos afirmar que se uma mulher estiver feliz no relacionamento familiar, ela está equilibrada. Em qualquer idade. Não é? E não é só essa pesquisa, ela até encontrou já respaldo em outras publicações que eu já vi, até de revistas seculares e jornais, de que realmente uma mulher feliz é uma mulher com a família equilibrada, em paz. E você, como pastora que faz gabinete e trabalha com aconselhamento, o que você tem visto que mais aflige as famílias? Claudete, a gente tem visto nesses últimos tempos, mas assim com maior incidência, o índice de insatisfação dentro dos relacionamentos mesmo. Parece que a família foi perdendo a liga. E um fator que prejudicou muito essa sintonia das famílias, essa busca pelas conquistas que são até legítimas, sabe? Da faculdade, a profissão, né? Mas o foco foi se perdendo de cada um
dentro do seu mundinho. Então a família deixou de ser um todo e cada um passou a viver a sua história, até porque as referências se perderam no meio das famílias, sabe, Claudete? Digamos assim, o egoísmo invadiu um pouco a família. Naquela corrida por sucesso individual, realização, a turma aí está perdendo a visão de conjunto, de importância, de sacrifício. E perderam também, sabe o quê? Aquela coisa gostosa e simples do dia a dia, do estar junto. A tecnologia também, vamos combinar, afetou um bocado isso, né? Verdade. Afetou bastante, porque quando entra-se na casa, cada um está no seu mundinho particular. Televisão, tablet, computador. Isso aí. Isso também coopera muito para que a família não tenha mais a mesma característica de unidade, de aquele relacionamento mais íntimo, o que provocou, o que vem gerando esse aparte, sabe? Essa coisa, essa separação. E essa saída vamos dizer, do lar, desse reduto gostoso que é o lar, leva muitas vezes o jovem para a rua e acaba havendo até envolvimento com pessoas que não têm os mesmos princípios de caráter, de conduta que um jovem aprendeu dentro da sua casa. Daí a gente se surpreender com o caso de drogas, muitas vezes em famílias equilibradas. É verdade. Não algum tempo atrás se dizia, o problema de drogas acontece só com pessoas que são frutos de uma família desagregada, de uma família problemática, mas a gente tem visto jovens de famílias, digamos assim, normais. Sim. E partindo para esse problema de drogas e às vezes enveredando até para o crime. Exatamente. E que a gente não encontra explicação nisso. É verdade, porque o que se imagina naturalmente é que aquele indivíduo, aquele membro da família que corre, que é mais facilmente atraído pelas drogas, por essas questões tão desorganizadas, né, dentro da sociedade, é aquele que é originário de uma família de carentes, né, de baixo poder aquisitivo. Não é isso e que nem sempre é isso, e cada vez mais esse perfil vai mudando. Eu particularmente vivi essa experiência na minha família. E nós fomos criados, né, com princípios bíblicos, princípios cristãos. E nós tínhamos limites bem estabelecidos, mas por causa dos problemas internos, daquele momento que falta a referência. Dois dos meus irmãos, os que mais se afastaram, eles foram buscar refúgio nas drogas. E um desses irmãos, a minha irmã do meio, que hoje está... não vou falar a idade. Ela é um pouquinho mais nova que eu. Ela é mãe solteira, mas ela viveu 25 anos de uma solidão. Afastada da família. Afastada do convívio da família. Por mais que se chamasse, por mais que se convidasse, ela fazia questão de se isolar. Não houve por causa do problema. Sim, não houve assim, por parte da família, uma rejeição para ela. Não, ela é a ovelha negra da família, não queremos conversa com ela, não foi... Não exatamente isso. A pessoa que se vê nessa circunstância, ela tem a tendência natural de se isolar. Ela se sente culpada, se sente pesada, indigna de estar no meio da família. Hoje, conversando com a minha irmã, eu ouço claramente essas exposições dela. Eu tinha vergonha de estar no meio. Eu não me sentia bem. Eu não tinha nada para dividir. Mas, graças a Deus, depois de 25 anos, Claudete... De oração, de insistência, sabe? E a nossa expectativa... De não desistir dela. De não desistir. Vocês procuravam ela, assim mesmo? A gente procurava, ela sempre tinha um aceno de amor, de carinho. Volta, fica, não vai, fica com a gente. Essa referência, ela dá fruto, não tem dúvida. Dá fruto. É algo que é importante que a gente lembre o nosso telespectador, que tem uma pessoa da família assim, desgarrada, vamos dizer, ou por uma briga de relacionamento, um filho que evita a família, que está longe, ou muitas vezes um irmão, uma irmã. A pessoa precisa, ao se lembrar-se de uma referência de amor. Exatamente. Não pode faltar. Por mais que doa, Claudete, porque amar
o inconveniente, amar o que causa dores. Não é fácil, mas é possível. É verdade. E é o nosso desafio e a gente não pode desistir. Nesse sentido, aquela passagem da Bíblia, de Lucas 15, em que o Senhor Jesus fala em parábola do filho pródigo. Do filho pródigo. Na realidade, essa é a parábola do pai de amor. É verdade. Do pai que ama, não é? Que não desiste. Nós chamamos do filho pródigo, mas o dono, vamos dizer, o título principal devia ser a parábola do pai que ama. Porque é um exemplo do amor de Deus, que não desiste nunca. Aquele filho partiu. Incondicional. Não é? Aquele filho envergonhou a família. É verdade. Mas o pai o aguardava. Sempre, sem desistir, todos os dias, né? É verdade. E ele, quando ele caiu em si... Quando percebe a sua... ele lembrou de uma referência de amor. É verdade. Isso é que é importante, que as pessoas que estão longe de você aí, pai, mãe, irmão, marido, esposa, quando lembrarem de você, lembrem de uma referência de amor. De amor. Naquela parábola, o filho lembra que o pai o amava. É verdade. Então, eu vou voltar para o meu pai. Ele sabia, por causa dessa referência, o caminho certo da volta para casa. Verdade, né? Isso é muito importante. É verdade. A igreja precisa ser esse lugar. É verdade. Porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas passam um período longe da igreja exatamente por isso, não se sentindo dignos de frequentar uma igreja, por causa das suas atitudes. É verdade. Mas ele precisa lembrar que a igreja é um lugar de acolhimento. E não coincidentemente, mas a minha irmã, essa de quem eu falava ainda há pouco, também foi liberta. Teve o seu coração transformado completamente quando ela voltou para a igreja. Que coisa linda. Foi muito lindo, foi marcante. Depois de 25 anos, nós estamos juntos, nós cantamos juntos, ela tem uma voz linda, é um dos meus amores. E essa experiência aconteceu, o lindo foi na sua igreja. Dentro da minha igreja, na igreja de Copacabana. Que você está ali à frente, toma conta, Deus te deu esse presente. Foi um presente maravilhoso. Da tua irmã voltar. Graças a Deus. E essa parábola também de Lucas 15, eu acho formidável que Jesus ali não só estabelece o modelo do amor de Deus por nós, como ele nos ensina um modelo de acolhimento. De acolhimento. Não é? Quando o pai corre, abraça e beija o filho. Do jeito que ele estava. O filho voltou sujo. Porque conta a parábola que ele foi cuidar de porcos. Estava muito rebaixado, né? Então mas pessoa que cuida de porcos, mas a parábola diz que o pai o abraçou. Isso. Do jeito que ele estava. Do jeito que ele estava. É assim, lindo, né? É o padrão de Jesus que nos ensina, não só que Deus nos ama dessa maneira, mas que nós precisamos amar desse modo e acolher dessa maneira. Amém. Abraçar a pessoa do jeito que ela está. Apesar de. E sem perguntar por que você fez isso? Sem lançar em rosto, né? A gente sabe que muitas vezes nós, pais, você é mãe, eu também tenho 3 filhos, muitas vezes nessas situações de desentendimento com filhos, a gente procura inquirir. Por quê? É verdade. Por que você fez isso? Não devia ter feito. Isso. Mas ali, o abraço era a linguagem do pai. Era tudo que ele precisava, né? Abraça primeiro. Isso. Não é verdade? Isso. Depois a gente conversa. Depois se conversa. E é lindo que nessa passagem ele abraça, faz festa e a casa está aberta como se nada tivesse acontecido. Verdade. Que maravilha. O verdadeiro perdão restaura a posição. Amém. É lindo. E a igreja tem sido isso, né? Graças Você a Deus. tem visto isso na nossa igreja, na sua igreja, a igreja como local que acolhe os diferentes, né? Isso. Tem sido uma bênção, foi uma alegria para mim. Como eu creio, Claudete, que qualquer um que esteja todo aquele que esteja nos vendo essa manhã, que quiser ter uma experiência como essa, esse encontro com esse Pai maravilhoso, verdade, né? Que não lança em rosto os nossos defeitos, nossas escolhas erradas, certamente vai viver a mesma alegria desse abraço, né? Verdade. Eu desafio também você que está nos assistindo e que está vivendo às vezes um desencontro familiar, venha visitar-nos. Vem você, se puder,
traz aquela pessoa que está sendo alvo de desconforto. Eu sei que às vezes é difícil, mas venha, porque Deus tem feito milagres de reconciliação na igreja por Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo faz a diferença. Com certeza. E você está vendo aí os nossos telefones. Nós temos pessoas aqui prontas a te atender, a conversar com você, a orar com você. Você está vendo também os nossos endereços, inclusive o endereço lá da igreja onde você encontrará a pastora Meire, em Copacabana, uma igreja acolhedora, querida. Não deixe de nos visitar ou visitar uma igreja próxima da sua casa. Mas continue ligado, porque você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus que está pronto para te receber. Está pronto também a ensinar as famílias a se amarem. Continue ligado. Bom dia, que bom te ver outra vez, é uma alegria te receber e eu agradeço pelo prazer de entrar na sua casa. Eu sou a pastora Meire Pérez, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, e com muita alegria eu queria conversar com você nessa manhã de sábado, conversar sobre coisas da nossa vida. Mas eu quero usar como tema uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Depois você pode procurar na sua Bíblia, nas Escrituras, não importa qual seja a versão da Bíblia que você tenha. Você vai rever comigo pequenas partes da vida de Zaqueu. Zaqueu era um homem publicano, conhecido como um homem de influência, e era o que seria hoje na nossa vida, nos nossos tempos, um cobrador de impostos. Era essa a função dele. Mas diga-se de passagem que não era um homem que inspirava muita confiança. Todavia, ele soube que Jesus estava entrando na cidade de Jericó, seu lugar. E o que acontece é que a curiosidade de Zaqueu fez com que ele tivesse vontade de conhecer, de ver Jesus, de saber quem era esse Jesus tão falado, tão comentado. Jesus andava por aquelas terras fazendo milagres e curando e salvando pessoas. Zaqueu, por ser um homem de estatura pequena, eu posso dizer para você aqui em segredo que ele era baixinho. Ele deu um jeito de ver Jesus. Resolveu subir numa árvore e ficou num lugar estratégico porque sabia, por dedução, que Jesus haveria de passar ali. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o que ele não esperava, porque a expectativa de Zaqueu era tão pequena quanto a sua estatura. No caso de Zaqueu, o que o impedia de ver a Jesus como as outras pessoas podiam ver, que era no meio da multidão, achegando-se a ele, era que ele de fato tinha uma estatura pequena. Mas talvez ele se sentisse pequeno. Talvez seja esse o seu caso. Às vezes a gente se sente pequeno diante de alguns desafios da vida. No caso de Zaqueu, a solução foi simples: subir numa árvore. E eu não sei qual é o seu caso, eu não sei que tipo de situação você está enfrentando, o que seria para você uma multidão, qual seria o seu impedimento diante de uma grande expectativa, diante de um problema que você está vivendo, diante de uma vitória, diante de uma conquista esperada. Eu posso garantir a você que esse mesmo Jesus a quem Zaqueu buscava ver, terá com você a mesma atitude que teve com Zaqueu. O inesperado aconteceu. Zaqueu estava lá, no lugar escolhido para ver Jesus, e ele não contava que Jesus já soubesse que ele estava ali na árvore. Sabe o que acontece? Assim como Jesus sabia que Zaqueu estava na árvore esperando que ele passasse, Jesus também conhece exatamente o lugar onde você está. Ele conhece qual é o seu impedimento, quais são as suas limitações, se na carne, como no caso dele, ou se na alma, se no coração, se na mente talvez. Esse mesmo Jesus que parou e disse inesperadamente para Zaqueu: Zaqueu, desce. Desce porque hoje eu vou à sua casa. Que coisa mais inesperada, mais incrivelmente linda. Jesus parou para Zaqueu. Assim como ele para você nessa manhã.
através dessa palavra tão simples. Eu não sei onde você está, se escondida de alguém, se enclausurado em alguma situação, se prisioneiro de alguma falta de perdão, se prisioneiro de alguma dor na alma. Eu não sei onde você está, mas Jesus sabe. Jesus sabe exatamente quais são as suas limitações, o que tem impedido você de avançar para os seus objetivos, o que tem roubado a sua alegria, o que dizem de você, porque em se tratando de Zaqueu, o que diziam dele, a respeito dele, não era nada positivo. Mas não importa qual seja a situação, qual seja a circunstância que te abale hoje, Jesus para por você, para dizer o seu nome inclusive. Pode ser Ruth, Maria, Esther, Aline, eu não sei que nome você tem, mas Jesus sabe e te chama pelo nome hoje, nessa manhã, para dizer: desce, sai dessa caverna, vem ao meu encontro, porque eu quero entrar na sua casa. Você está aonde exatamente agora? Jesus está interessado em tirar você desse ponto que representa fuga, ou pode até mesmo representar clausura, promovida por um sentimento de incompetência, de incapacidade. Jesus pode mudar tudo isso. No caso de Zaqueu, Jesus não podia mudar a sua estatura física, mas houve uma grande mudança na vida daquele homem. Ele se dispôs, depois de alguns instantes, de algum tempo na companhia de Jesus, o seu coração foi completamente transformado e o seu caráter, porque ele se levantou diante da multidão que estava ali testemunhando o seu encontro com Jesus e disse: Senhor Jesus, hoje eu decido devolver até 4 vezes mais tudo que eu defraudei a alguém. Tudo aquilo que eu tirei, eu vou devolver 4 vezes mais. Em resumo, ele estava dizendo: eu decidi consertar a minha vida. E você? Será que você, conhecendo as suas questões, sabendo que está num lugar desconfortável, que não é esse o seu lugar, conhecendo também as suas limitações, você não gostaria de hoje dar uma oportunidade ao Senhor Jesus para entrar na sua casa? Então eu gostaria de orar por você nessa manhã. Não importa qual seja a sua causa, não importa que tipo de situação você esteja enfrentando, quais sejam os seus pecados, que tipo de prisões te fazem agora refém, Jesus hoje para você nessa manhã de sábado e chama pelo teu nome. Você quer fazer comigo essa oração? Me permita orar contigo? Aí onde você está, feche os teus olhos, põe a sua mão no seu coração e o Senhor vai nos ouvir. Senhor Jesus, nesse momento do outro lado, alguém que traz a mão no peito, apertado talvez, por circunstâncias difíceis, questões íntimas, questões sociais ou financeiras, até mesmo espirituais, o Senhor sabe, como sabia o nome e o lugar onde Zaqueu estava. O Senhor sabe exatamente o que está acontecendo agora, no coração dessa mulher que me vê, no coração desse chefe de família, no coração desse adolescente que tem no peito um sentimento de abandono, no coração dessa mãe, dessa esposa que sofre por ver que o casamento já não lhe traz esperança. Senhor Jesus, para eles nessa manhã, toca seus corações e promove na vida de cada um a mesma transformação feita no coração e na vida de Zaqueu. Nós oramos porque cremos que a tua palavra é real e cremos e de antemão te agradecemos pelo teu agir na vida de todo aquele que, crendo, fez comigo essa oração nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Se você recebeu e fez essa oração comigo,
Diga amém. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o seu dia seja lindo e que você possa ter um encontro real com Jesus. Eu quero convidar você, ligue para esse telefone que aparece na sua tela. Agora mesmo existem pessoas que estão de prontidão, cheias de amor, de carinho para te ouvir e totalmente à disposição para lhe dar atenção que talvez há muito você não tenha recebido. Então ligue para nós, peça alguém que vá com você nos visitar, ou se você não tiver nenhum impedimento, vá sozinho. Vá nos fazer uma visita, procure um dos endereços mais próximos da sua casa. Será uma alegria receber você. Eu sou a pastora Meire Pérez. Estou na Igreja Missionária Evangélica Maranata de Copacabana. O nosso endereço está aqui. Venha nos visitar, será uma alegria apertar a sua mão. Deus te abençoe. Estava prisioneiro, foste me visitar, qual bom samaritano, tu foste meu irmão, recebe meu amado galardão. Estas coisas, viveste como ensinei. No céu um dia, meu filho, eu te receberei. Foste fiel sobre o pouco, o muito então te darei. Entre recebe o abraço Jesus, o teu rei. Foste fiel sobre o pouco, o muito então te darei. Entre recebe o abraço de Jesus.